O desafio do balde de gelo chamou a atenção do mundo para a esclerose lateral amiotrófica, mais conhecida como ELA. Estima-se que no Brasil cerca de 15 mil pessoas tenham a doença que não tem cura, não se conhece a causa e a expectativa de vida é variável. Importante falar sobre uma enfermidade que atinge 2 em cada 100 mil pessoas e que acaba de sair do anonimato, graças a milhões que aderiram à causa. No programa Saúde e Vida de hoje vamos falar sobre ela, esclerose lateral amiotrófica. O que é? Diagnóstico, tratamento, sintomas, o porquê do balde de gelo, a campanha em todo o mundo. Estamos recebendo o Dr. Marco Antônio Chiea, neurologista, a psicóloga Vânia de Castro, Ana Lúcia Chiapetta, fonoaudióloga, e também conosco Kyoko Shintati, ela que é paciente, ela tem a esclerose múltipla lateral amiotrófica. Eu começo com o Dr. Marco Antônio para saber esse movimento, o que trouxe para a realidade dessa doença que muitas pessoas, ou claro, a maioria desconhecia. Ana, eu acho que o balde de gelo veio trazer à tona a realidade mundial da esclerose lateral amiotrófica. É uma doença que ela tem a descrição no início do século XVIII, né? E veio principalmente na Europa ganhando notoriedade. E no Brasil, assim como nos Estados Unidos, necessitava de ícones para ela ser conhecida, mas nunca teve um apoio midiático importante. A mídia tem feito um trabalho adequado, doutor? Ou seja, as informações estão corretas ou existem falhas quando se aborda a doença ainda? O padrão informativo da mídia necessita alguns pontos cruciais, como o diagnóstico, a epidemiologia da doença, os principais sintomas. Nesse ponto eu creio que a mídia está correta, sim. Uhum. Pontos peculiares da doença, como se tratar fielmente cada sintoma, o apoio específico de cada equipe multidisciplinar, pontos mais cruciais sobre o tratamento, eles têm que ser abordados de uma maneira mais precisa em ambulatórios de especialidade. Claro. Mas de uma maneira geral, com o trabalho sendo feito pelas associações, eu acho que a mídia tem avançado muito a respeito do tratamento. Então vamos começar do início. O que é a esclerose lateral amiotrófica? Esclerose lateral amiotrófica é uma doença do neurônio motor. É o neurônio responsável pelo movimento voluntário. O sistema nervoso central, ele tem vários neurônios, mas o maior neurônio, o neurônio motor, ele é responsável pelo nosso movimento voluntário. Essa célula, por uma determinada causa, existem algumas causas possíveis, ele passa a perder a sua vitalidade. O movimento voluntário pode ser falar, deglutir, movimentar uma perna, movimentar um braço, pode ser até respirar o início. Que é aquela coisa, a gente pensa e faz. A gente né? pensa e ficar faz. Simples, para as pessoas Esse entenderem. comando voluntário, ele passa a deixar de existir progressivamente. Essa progressão tende a ser rápida ou pode ser lenta, de acordo com o mecanismo degenerativo envolvido. E esse mecanismo degenerativo pode ser envolvido geneticamente ou pode ter uma predisposição genética envolvendo o ambiente e a idade. Uhum. Daí temos formas genéticas e temos formas esporádicas da doença. Então você vai falar sobre isso já já. Vou falar com a Vânia também sobre como é que é trabalhar com isso. Quais são os desafios dos profissionais que trabalham com a esclerose lateral amiotrófica hoje, dentro dessa realidade? Os desafios são muito grandes, excessivos, porque é necessário que o profissional se libere de uma série de preconceitos. Por exemplo? O estar trabalhando com uma pessoa que não fala. No caso da psicologia, por exemplo, é muito difícil, Sim. Porque espera-se que você, A seu trabalho é pela fala. Pela conversa, pelo diálogo, pela fala. Então, o profissional precisa se desenvolver para aceitar e conseguir lidar com a pessoa que não fala, que não se movimenta, que não sorri, né?
em estágios já avançados da doença, às vezes a pessoa não tem nenhum movimento corporal e nem facial. Então, para quem está lidando e trabalhando com essa pessoa, é algo muito difícil. Agora, o porquê a psicóloga, né? Que evolução ou quais são os resultados que se obtém se teve essa realidade? Você falou, a troca é difícil, né? Muitas vezes a pessoa não tem uma concentração, vamos dizer assim, constante. Por que a necessidade do trabalho de um psicólogo nesse tipo de doença? Pelo próprio desenvolvimento da doença, né? Pelo próprio desenrolar, pelo próprio avançar da doença. A partir do diagnóstico já é necessário a participação do psicólogo na vida do paciente. Quer dizer, a aceitação dos graus da doença, é isso? Começa pelo diagnóstico, né? E depois? E depois todas as outras etapas da doença, todas as outras fases. Então, é necessário que haja esse acompanhamento, porque o paciente precisa expressar o que ele está sentindo, né? Então, o cuidado... Até para o próprio acompanhamento médico, né? Se ele não fala e tem essa dificuldade de comunicação, e cria-se um mecanismo possível de haver esse elo, facilita o próprio trabalho do médico especialista no acompanhamento da doença. E esse mecanismo é imprescindível que ele aconteça. Não é? A pessoa precisa disto. Continua sonhando, continua sentindo, continua desejando, continua amando e precisa expressar isso de alguma forma. Não só os cuidados básicos, né? A pessoa continua viva e está sentindo e precisa expressar isso. Ana, vou falar com a minha xará agora, a Ana que é fono. Alguns casos surpreendem, ou seja, há esse diagnóstico que colocou o Dr. Marco das pessoas perderem a fala. É possível resgatar com um tratamento adequado ou se cria-se outro mecanismo? Eu tive a oportunidade de conhecer um senhor de 95 anos que ele tinha uma dificuldade de audição, então ele já estava parando, né, de se comunicar. E a fono fez um método de eco. Com o dedinho ela conversava com ele, ele conseguia entender as palavras e conseguiu voltar a falar. É esse tipo de ferramenta, ou seja, cria-se mecanismos criativos para que esse paciente possa se comunicar de alguma forma? É possível, mas não é para todos os casos. Né? Então, nós temos, uma vez que eu tenho uma degeneração desse neurônio motor e a musculatura envolvida, ela vai entrando em processo de atrofia, nem todos os pacientes podem ter esta oportunidade, mas alguns pacientes têm. Então, é assim, eu tenho um paciente que ele já inicia o acometimento, a gente fala que é a ela bulbar. Então, ele já começa esse acometimento por essa região. Então, ele vai perdendo as funções de fonação, mastigação, deglutição, sucção. E, realmente, a perda da comunicação é muito importante, né? Porque quando eu perco a minha comunicação, eu perco a minha identidade. Quem eu sou? Né? E eu as não me outras situações mais. Também, porque esse tipo de situação, quer dizer, a pessoa não come. Tem outros tipos de situações, vínculos sociais, pode ter outros tipos de enfermidades junto com ela. Mas, por exemplo, se ele é um paciente, uma ela apendicular, e por algum motivo, até por uma dificuldade de deglutição, tá? Ele foi, por exemplo, traqueostomizado, mas ele ainda tem funções orofaciais preservadas, pode ser que eu consiga desenvolver e adaptar a fala. Entendi. Este final de semana, eu estava vindo de Vitória até um paciente do Dr. Marco Antônio, um paciente traqueostomizado, e ele é cantor. E ele queria voltar a cantar. Só que quando eu coloco a tráqueo, eu tenho uma proteção que a gente chama de cuff, um balonete. E se esse balonete está insuflado, ele não consegue falar. Então eu tenho que regular aparelhos, pressões e tudo mais para que eu possa desinsuflar esse cuff sem provocar uma microaspiração, para que ele depois não tenha uma alteração, uma pneumonia, para que ele possa falar. E ele, além do que ele é compositor. Então, quando a gente chegou, desinsuflou o cuff, ele cantou a canção que ele tinha feito para a neta. Nossa. Então, isto é muito emocionante. Claro. Aquela coisa dos desafios que eu sei, como profissional, já tive algumas situações assim, né, de você entrevistar pessoas que têm uma determinada dificuldade, profissionais que aceitam esses desafios. E esses resultados, para alguém falar assim, não, ouvir, né, uma pessoa mostrar uma música, não, mas é um paciente
que está tendo uma evolução graças ao trabalho que vocês tratamento, desenvolvem. A dona Kyoko vai contar pra gente como é que foi descobrir a doença, o que mudou na sua vida e como é que foi a evolução disso tudo, dona Kyoko? Bem, iniciou com cãibras quando eu nadava. E a falta de força nos braços para fazer o exercício. Aí falaram para eu procurar até achar a causa. Demorou para descobrir o que era? 1 ano, mais ou menos. E aí comecei já com a medicação e procurei vários médicos. E aí foi bem devagarinho a evolução. Isso já faz 10 anos. 10 anos. E aí está estacionado uns 3 anos. Quer dizer, não houve nenhum agravante da doença nesse tempo, nesses 3 anos. Então, graças à ajuda multidisciplinar e o amor de todos que estão ao meu redor, eu acho que eu estou bem. A senhora está ótima, né, doutor Marco Antônio? Se a gente pensar, eu li alguns casos que me chamaram a atenção, até pelo tempo de expectativa de vida, mas o que me chamou mais ainda a atenção é que muitas pessoas estão superando esse histórico, graças a ações, né, de profissionais. Como a gente conversou aqui, vale a pena a gente reunir as informações que foram discutidas aqui. Desde da permissão, de se permitir cuidar. Isso é essencial. Aceitação da doença. No caso da Kyoko, ela aceitou a doença e aceita o tratamento. Primeiro, aceitou o tratamento. Uma vez aceita o tratamento, o profissional vai propor a equipe multidisciplinar, além do tratamento medicamentoso, que é protetor. Mas, doutor, antes disso, ela falou sobre a demora do diagnóstico 1 ano. O porquê da dificuldade, se alguns profissionais não têm preparo para esse diagnóstico, se ela pode ser confundida com outro tipo de doença, qual que é a problemática nesse tempo de diagnóstico? Para você ter uma noção, não é uma exclusividade do Brasil isso. Sim. Isso, o diagnóstico da esclerose lateral amiotrófica é um diagnóstico de exclusão. Você tem que excluir várias outras doenças para chegar ao diagnóstico da esclerose lateral amiotrófica. Então, você passa, em média, em torno de 4 a 5 profissionais para chegar ao diagnóstico da esclerose lateral amiotrófica. Mas essa demora não pode provocar uma piora rápida? Na verdade, pode iniciar os sintomas. Agora, com os meios de informação, talvez isso diminua. No Brasil, a média americana é em torno de 8 meses. A média no Japão é em torno de 9 a 10 meses. No Brasil, em torno de 1 ano. A média estatística para o diagnóstico do primeiro sintoma ao diagnóstico. Isso não é exclusividade da população brasileira. E o diagnóstico é feito por exclusão por e depois exclusão com vários exames, até porque os exames essenciais para o diagnóstico é a eletroneuromiografia, que é um exame que nós aplicamos umas agulhinhas e uns choquinhos no corpo, ressonância de crânio, ressonância cervical e alguns exames sanguíneos. Então, até a elaboração de todos esses exames, um exame clínico aprimorado para um neurologista que fecha o diagnóstico, que o diagnóstico é clínico e com exames de exclusão, nós temos mais ou menos essa média. Entendi. Sim, há necessidade de introdução de medicações precocemente, de uma aceitação precoce do tratamento multidisciplinar. Isso favorece um melhor tratamento? Sim, favorece. Doutor, eu vi uma reportagem sobre 4 irmãos em Belo Horizonte, né, mineiros, que têm a doença. Os 4 irmãos têm. Sim. É possível, dentro dessa realidade de informação que a gente tem, prevenir? Ou seja, eu tenho 4 filhos, um tem a doença. Eu posso começar a prevenir um que ainda não apresentou qualquer tipo de sintoma ou não?
você consegue fazer o diagnóstico precoce através de testes genéticos. Quer dizer, o impedimento não tem jeito. Não existe. Nós vamos discutir mais para frente tratamento, não sei se é Sim. isso, mas existem possibilidades criadas hoje através de engenharia genética que estão sendo estudadas e estamos numa abertura muito grande para a modificação do nosso DNA, Entendi. para terapia gênica. Isso é uma realidade assim, que está em voga no mundo, com um grande investimento nos Estados Unidos e na Europa, e principalmente para as formas familiares da doença, parece ser uma luz muito grande no fundo do túnel. Coisa da mágica, né? A gente começa a ver que as coisas nós- os milagres podem acontecer Parece, graças a isso. parece que nas formas familiares, principalmente na forma familiar mais comum da doença, nós temos trabalhos de modificação e conseguindo bloquear a evolução da doença. E parando a evolução da doença, nós conseguiremos, de certa forma, inervar o paciente e voltar à habilidade motora. Agora, existem alguns fatores externos que influenciam, ou seja, a gente tem 15 mil casos no Brasil. Existem países que existem mais casos e que trazem à tona a discussão sobre o porquê disso? Sim, existem, na verdade, Ou perfis, né? O oriental, Sim. o branco, o negro, o homem, mulher. na verdade não existe não existe relação com raça. Sim. Todas as raças são acometidas. Entendi. Epidemiologicamente, os homens são mais acometidos que as mulheres, levemente, 3 homens para 2 mulheres. O sexo masculino e feminino, existe uma correlação do sexo feminino com uma forma bulbar, que afeta mais a fala e a deglutição, e uma predominância do sexo masculino com a forma apendicular, que começa mais nas pernas e nos braços. O perfil epidemiológico fala muito de traumas e excesso de atividade física com a atividade e a propensão de desenvolvimento da doença. Então, atletas de alto rendimento, trabalhadores de indústria braçal, trabalhadores de indústrias eletromagnéticas, eletrochoque, têm uma predisposição aumentada ao desenvolvimento da doença. Olha que caso interessante. Agora, Vânia, a gente sabe que, claro que a doença afeta a pessoa que descobre, mas a família, né? Quais são as primeiras dúvidas dos familiares quando se tem esse diagnóstico? Ou seja, no caso da Cris, a Cris está aqui, a filha da Kyoko. Quais são as principais dúvidas, os medos e se esses familiares têm que se submeterem também a tratamentos, vamos dizer, a um acompanhamento profissional? O trabalho normalmente ele é com o paciente, com a família, porque a família, além de ser o suporte afetivo nesse momento, ela também sofre todos os impactos da doença. Então a doença não é só o paciente doente, a família também adoece. Porque a vida né? muda. Totalmente. O impacto causado pela doença provoca uma mudança enorme. Então a família sente e também precisa se readaptar, se recriar, se reinventar. Então a reinvenção ou a criatividade, ela está sempre em primeiro lugar, né? A comunicação entre os membros da família e como nós vamos fazer aquilo que nós fazíamos de um jeito e que agora não podemos fazer mais. Então nós temos que criar outras alternativas, caminhos para conseguir manter a vida. E a relação entre pacientes existe? Ou seja, dona Kyoko, tem amigos que têm o mesmo problema, que conseguem trocar informações, que conseguem conversar, trocar experiências? Então, a ABRE, ela tem que é a Associação Sim. Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica, tem reuniões trimestrais. Fora as reuniões trimestrais, o que acontece? Os pacientes, com o advento da internet, se comunicam o tempo todo, né? Então, uma paciente, por exemplo, ela falava assim, se não fosse a internet, eu não sei o que seria de mim. Porque a internet é o vínculo social que eu consegui manter. Ótimo. Então, por exemplo, essas questões ligadas a toda essa tecnologia, o paciente precisa e a família precisa, e o incentivo para que o paciente busque esses contatos é imprescindível.
né? Porque pela internet, pelos grupos, pelos blogs, pelas comunidades que existem, o paciente vai saber como está o outro, vai fazer amizades, vai se comunicar, vai trocar o sentimento dele, né, o sofrimento, como está a família, quais os médicos, quais os profissionais que ele precisa buscar, que às vezes eles não sabem. Até pessoas que têm a doença e não têm o diagnóstico, né? Olhando o outro pode descobrir, de certa forma, pesquisar e facilitar esse diagnóstico até para o profissional. Dona Kyoko, como é que é seu dia a dia? A senhora costuma conversar com outros pacientes? O que a senhora faz hoje que a senhora não fazia? E também, essa relação com a família, ela é importante no seu dia a dia? É muito importante. Todos os dias eu tenho uma atividade. Por exemplo? Um dia eu faço inglês. Aí, outro dia, tenho a Folo, que é a Ana. Outro dia é a fisioterapeuta motora. Aí tenho a fisiorrespiratória. E tenho a Vânia. Quer dizer, todos os dias. E costuma conversar com pessoas que têm a doença, dona Kyoko? Não. Não, eu conversei algumas vezes só. E é bom isso ou não? Como é que a senhora se sentiu? Olha, no princípio, quando eu vi na reunião da Brela, eu me assustei de ver as pessoas na cadeira com BIPAP. Eu nunca tinha visto. Aí eu me assustei. Depois foi trabalhando a minha cabeça. E eu sempre pensei em melhorar. Sempre com otimismo, pensava, vou ficar melhor. E aí, quer dizer, com as pesquisas que tem no mundo, eu acho que vão encontrar uma solução. Então, com esse otimismo e com essa vontade, vou para o intervalo rapidinho e a gente volta já já. Voltamos com Saúde e Vida, falando hoje sobre esclerose lateral amiotrófica. Eu estou recebendo agora aqui com a gente a Tatiana Mesquita, ela que é fisioterapeuta. A dona Kyoko teve que nos deixar, está ali, lanchando, tomando água e vai nos assistir, vai continuar acompanhando aqui a nossa gravação. E ainda falando do caso dela, Ana, porque ela fala. Ela tem uma expressão fácil de entender. Ela estava tomando água, ela está comendo uma banana agora. Quer dizer, isso tudo graças a um trabalho desenvolvido, é isso? Ela tem a vontade de fazer, que também influencia? E faz. Não é só ter a vontade. Às vezes nós temos pacientes que têm a vontade, mas acaba perdendo a aderência pela perda e pela dificuldade, né? A Kyoko, ela faz. Ela tem uma excelente aderência ao tratamento. Mas ela come hoje com uma certa facilidade, nem sempre também foi assim. Quando a Kyoko chegou no consultório, vários tipos de alimentos ela tinha tirado do seu cardápio, porque ela ouviu falar que ela não poderia mais comer aqueles alimentos, que ela poderia engasgar, que ela ia microaspirar, que ela podia desenvolver uma pneumonia, tem insuficiência respiratória, e acabou, tem uma restrição alimentar. Isso até psicologicamente falando, óbvio. E eu lembro a primeira vez que ela voltou a comer biscoito no consultório. E ela virou para mim e falou assim, acho que faz uns 8 meses que eu não como biscoito, porque é seco, eu posso comer um alimento seco? E naquele momento... Ela come tudo hoje?
dentro dessa realidade? Não mais, porque a doença é degenerativa, progressiva e eu tenho perda, tá? Então, hoje, o que ela come é o que ela consegue comer, mas ela come todos os tipos de alimento. Certo. Mas alguns nós acabamos evitando esses alimentos pelo risco, né? Não tem por que comer um alimento que cause um grande risco. Por exemplo, uma folha lisa, tá? Uma folha lisa, não só o engasgo, mas tamponar a via aérea, porque ela é muito fininha. Então ela funciona como um filme. E ela pode colar e daí eu tenho uma dificuldade, porque a força de tosse eficaz também é diminuída. Então alguns alimentos nós acabamos restringindo. Agora, Tatiana, obrigada pela sua presença. Que tipo de atividades você pratica com a Kyoko? Como é que é o dia a dia da fisioterapeuta com a Kyoko? Na verdade, a fisioterapia ela tem um papel importante e específico para a doença do neurônio motor. A gente tem que fazer equilibrado em cada fase da doença que o paciente estiver. Então, trabalhar as habilidades, nunca a frustração. Então, eu não posso pedir uma coisa que a pessoa não consiga fazer. Claro. Mas eu posso melhorar o que ele já consegue aprimorando essa atividade. Por exemplo, no caso dela. Na verdade, uma pessoa como ela precisa de acompanhamento, de alongamento, porque, por exemplo, ela para ser transferida, as pessoas precisam pegar no braço dela e puxar. Ou aqui atrás. Vai puxar. Se ela não tiver uma amplitude de movimento suficiente para isso, vai doer, vai machucar o ombro e ela vai ganhar uma coisa que ela não tem, dor. Então ela precisa ser alongada, ela precisa ser mobilizada, a parte de tronco, cervical, o controle de cabeça, o quanto pudermos preservar é importantíssimo. Então, a gente vai treinando as habilidades dentro da fase e, por exemplo, evitando uma escara, quer dizer, uma úlcera de decúbito, porque uma pessoa fica sentada ou ela fica deitada. Sim. Então, a orientação para a equipe de enfermagem ou a equipe que acompanha também é a nossa função associado ao terapeuta ocupacional, a melhor cadeira com a melhor adaptação. Então, quando um paciente deambula, ele pode fazer uma atividade em água, ele pode trabalhar equilíbrio, coordenação, propriocepção. Tem muita coisa para ser trabalhada. E tudo varia de paciente para paciente. Para o paciente. E até da adesão. Eu não posso. Tem gente que fala, eu quero fazer, faz, daí a pouco eu cansei, não quero mais. Então a gente trabalha dentro do que o paciente pode também nos dar de retorno. Agora, doutor Marco, além desse trabalho todo, da Tati, da Vânia, da Ana, existe um trabalho complementar, ou seja, medicamentos, há essa necessidade? E se esse tipo de medicamento, ele provoca algum efeito colateral para esses pacientes? Sim. Vamos listar aqui o que é necessário para o paciente, que é para a gente deixar bem informado qual o padrão, né, de tratamento. Primeiro, o paciente tem um diagnóstico, ele chega para a gente com um diagnóstico. O que é necessário fazer? A gente classifica a terapia em terapia medicamentosa e não medicamentosa. Antes do senhor explicar, existem tipos da doença? Hoje é um tipo existe, só. não. A doença do neurônio motor, nós classificamos a doença que afeta o neurônio motor como doença do neurônio motor. Dentre eles, a esclerose lateral amiotrófica é a mais comum. Certo. E existem classificações diferentes da doença do neurônio motor. Então, a esclerose lateral amiotrófica pode ter uma evolução longa, uma evolução mais rápida, e existem doenças parecidas com a esclerose lateral amiotrófica que simulam e podem ser tratáveis. Então, muitas vezes no nosso ambulatório nós pegamos doenças ditas esclerose lateral amiotrófica E não são. E são doenças tratáveis. E curáveis. Curáveis, reversíveis, né? E doenças que já chegam com um prognóstico fechado e que têm outro prognóstico, que podem ser tratáveis, que podem ser melhoradas no seu prognóstico, e isso é muito importante. Daí a avaliação ser bem feita. Tá, vamos voltar ao tratamento. E vamos voltar ao tratamento. Existem medicações que são neuroprotetoras. Não existe um tratamento curativo. Sim. Né? Mas existem medicações que são protetoras, neuroprotetoras. Aí você vai falando, eu vou lembrando. Mas a causa, quando se chega a óbito, a causa morte é a esclerose ou o que ela traz? Na verdade,
a esclerose é a promotora de uma outra causa. Certo. Na verdade, se o paciente tem uma dificuldade respiratória, uma dificuldade de deglutição, ela normalmente aspira, Entendi. como a Ana comentou aqui. Ela pode aspirar um tipo de alimento, isso desenvolver pneumonia, que é a causa mais comum, uma insuficiência respiratória com pneumonia. Normalmente isso que acontece. A pessoa desenvolve uma insuficiência ventilatória, isso causa uma hipertrofia do lado direito do coração, causa uma arritmia súbita, isso é uma outra causa bem frequente. A pessoa fica acamada há muito tempo, corre um risco maior de desenvolver uma embolia pulmonar, uma outra causa bem frequente. Então, teve o diagnóstico, tratamento medicamentoso. Existem uma medicação, no máximo 2 medicações que podem ser feitas para proteger o neurônio até hoje. O SUS dá essa medicação? Dá essa medicação. Essa medicação é dada gratuitamente. O nome dela é Riluzol. É a única aprovada. É cara, doutor, essa medicação? Se for comprada fora do SUS, em torno de uma caixa, em torno de R$ 1.500 uma caixa. Então É uma medicação diária? É uma medicação de diária, uso contínuo. O efeito colateral dela, que a gente observa em torno de 15 a 20% dos pacientes, é alguma alteração das enzimas hepáticas, uma hepatite medicamentosa, até pancreatite. Então, nós temos que fazer o controle das enzimas hepáticas, do pâncreas, no início do tratamento principalmente. Isso é deixar bem claro isso. O Riluzol não é uma medicação curativa. Muitos pacientes vêm com a doença e falam assim, eu tomei a medicação, não funcionou. Essa é a esperança dos pacientes. Porque o paciente vai para o médico com aquela esperança de tratamento. Na verdade, nós estamos tentando diminuir a evolução da doença, proteger. Por exemplo, no caso da Kyoko, ela está estagnada há 3 anos. Quer dizer, é isso que os médicos querem. Pois é. A Kyoko está estagnada há 3 anos, por quê? Porque o neurônio precisa de outras coisas além do tratamento medicamentoso. O neurônio, para você tratar o neurônio motor, ele precisa de sustentabilidade. Pense numa empresa que precisa de sustentabilidade. Tem vários mecanismos que podem levá-lo à degeneração. Ele precisa de energia, ele precisa de nutrição, ele precisa de absorção de energia através de ventilação, de oxigênio, de nutrição de carboidrato, de nutrição através de gordura, de estímulo motor, principalmente. Ele precisa aprender que ele existe. Isso ele consegue através de fisioterapia, de fonoaudiologia, de nutrição efetiva. Agora, doutor Marco, a gente está falando de uma pessoa que tem condições para isso. Sim. Doença não escolhe classe social, né? Então, muitos podem ter a doença e não têm acesso a uma fono, a uma físio, a uma psicóloga, a um neurologista, né? Nessa realidade, existem casos da doença que quando chegam, já muitas vezes não há muita coisa a fazer. Quando o paciente tem uma doença avançada e degenerou grande quantidade dos seus neurônios, nós temos uma situação mais difícil. E normalmente são pessoas assim, né? Sim. Mais pobres, sem Sim. muita informação. Aí é um quadro mais dramático. A assistência hospitalar terciária nessa situação, o Sistema Único de Saúde é uma realidade muito difícil. Sim, não existe. No Brasil, né? Mas quando o paciente precisa de uma assistência ambulatorial, nós temos desenvolvido aqui no estado de São Paulo, alguns centros que desenvolvem essa assistência. Por exemplo, a Universidade Federal de São Paulo, né? A Universidade de São Paulo tem um ambulatório também, a Santa Casa de São Paulo tem um ambulatório também. E a gente tem conseguido dar assistência para esses pacientes, através das associações como a Brela, informado esses pacientes de toda a necessidade de cuidado e prevenção. Nós temos recebido pacientes do Brasil inteiro, tentando informar e mostrar para esse paciente a necessidade do uso da equipe multidisciplinar e medicamentosa. Então, Vânia, quer dizer, a campanha valeu para os profissionais, principalmente, né? Ela veio de uma forma... Veio num vamos momento dizer assim, ótimo. muita gente criticou, né? Eu acho até que, eu acho o seguinte, se você não quer participar, você não critique, né? Você deixa as pessoas participarem. Fizeram o desafio comigo, eu preferi mandar doação. Eu não gosto muito de tomar um banho, não, de gelo.
Mas assim, essa mobilização, de que valeu? Fala pra gente, como profissional. Nossa, vale muito, porque outros profissionais que não são dos grandes centros, né, não têm acesso às grandes universidades, que têm ambulatórios, que cuidam de pessoas com ela, ficam sabendo, né? Então, por exemplo, a Brela funciona, inclusive, como assessoria. Os profissionais que trabalham dão assessoria para outros profissionais. Porque existe também a questão do despreparo dos profissionais para o Isso, diagnóstico. Só né? que é uma forma ínfima, porque é muita gente. Não dá como o ambulatório da Unifesp. Não dá para dar conta, como todos gostariam, de todos os profissionais e pacientes. Agora, essa superexposição não traz um outro lado? Por exemplo, tem uma coleguinha nossa que trabalha aqui, ela falou assim, olha, uma amiga minha começou a ter câimbras, né, começou a ter dores nas juntas, e ela foi ao médico. E o médico já disse, pode ser ela. Né? A questão da superexposição não traz isso também, como antigamente a gente falava só de virose, né? A pessoa chegava mal no hospital, não era nada, era sempre virose. Esse movimento também não pode trazer esse tipo de problema? Traz, só que aí ela vai ao médico, a pessoa vai ao médico, vai fazer os exames e vai sair com o diagnóstico. Não necessariamente ela vai estar com a doença, né? Mas esse movimento, essa Mas só o medo divulgação, de estar, né, também. então, é uma coisa Você dá grande. o diagnóstico errado, a pessoa pode ter Então, outros tipos de problemas. Pode ter outros tipos de problemas. Até Agora, psicológicos. até os psicológicos. Mas veja, receber o diagnóstico de ela e esse processo ser demorado, isso faz muito mal para a pessoa. Então, Também. o fato de haver essa divulgação dessa forma, não gastando água, evidentemente, mas fazendo as doações ou sabendo o que é esclerose lateral amiotrófica, isso é muito importante, Claro. né? Muito importante. Agora- Porque é necessário saber o que é. É necessário que seja conhecida a doença. Hoje, até que tenha um conhecimento maior. Em 2001, A gente sempre falou muito de por esclerose exemplo, não se múltipla, conhecia né? nada. Quando você falava em esclerose, esclerose múltipla, já tem um conhecimento maior, né? Já tem uma divulgação maior. Isto. A esclerose lateral amiotrófica está ganhando isso agora. É, de Apesar de ter chegado no Brasil em 1909, né, doutor, no primeiro caso? Sim, primeiro dentro caso. dessa realidade. Por que o balde de gelo, Tati? Então, foi criado nos Estados Unidos essa campanha para auxílio às pesquisas, que revertesse um dinheiro para associações, a associação, no caso, a associação de MND, e foi um ex-jogador de beisebol que criou juntamente com um amigo. E quando os campeonatos de beisebol existem e eles são campeões, existe um histórico de tomar um banho de gelo. Então, como ele está com esclerose lateral, banho de água com gelo. Como ele está com esclerose lateral, ele criou. E isso foi quando o dono do Facebook aderiu e então desafiou outras pessoas hoje. a isso. O negócio Bill Gates fez e tal, chegou no Brasil com o Neymar sendo então desafiado. Parece que primeiro foi o Marcelo, né, da seleção, que depois desafiou o Neymar. E aí, quando o Neymar fez, aquilo tomou. Ninguém estava esperando que chegaria aqui com tanto. Eu conheço muita gente, né, dessas associações de fora e eu achei isso não vai chegar aqui. Eu acompanhava, tá, isso acontecendo lá na Inglaterra, está acontecendo nos Estados Unidos. Vai demorar para chegar aqui, que nada. Quando chegou, fez pum. Mas é a internet, né? Aquilo que a gente está falando, a internet tem um lado negativo? Tem. É preciso tomar cuidado de como usar a rede, mas ela tem um lado extremamente positivo nessa situação. A gente tem uma atleta brasileira também com esclerose lateral amiotrófica, não temos, doutor? Que tá... Eu não sei se ela é atleta. Nós temos alguns atletas. Alguns atletas, principalmente atletas de alto desempenho, né? O futebol, como o Brasil é um país do futebol também, e vários outros países, o futebol é o esporte mais difundido no mundo, eu acho que é o esporte mais representativo com o número de atletas com a doença. É mesmo, doutor? Existe um trabalho consagrado na Liga Italiana de futebol, na primeira e segunda, terceira divisão do futebol italiano. Um pesquisador renomado da esclerose lateral amiotrófica fez uma pesquisa e conseguiu estabelecer uma relação de risco. É mais ou menos 5 a 6 vezes maior o risco
do atleta de futebol italiano desenvolver esclerose lateral amiotrófica que é a população normal. E você falou da idade, né? Que normalmente não é comum um caso em crianças. Não, a faixa etária de desenvolvimento da doença é em torno de 40 a 75 anos. Né? Quando acomete pacientes jovens, normalmente tem relação com a forma genética da doença. Quer dizer, alguém na família já teve? Ou não necessariamente? Não necessariamente, Uma deficiência genética. A forma genética, normalmente as pessoas da família desenvolvem, mas existem formas recessivas que não têm correlação com a família. Aí é necessário uma pesquisa de perfil genético, análise das formas mais comuns na família através de pesquisa do DNA próprio. Eu vi uma reportagem que mostrava que ela era a terceira de doenças degenerativas. Primeiro Sim. Parkinson, Alzheimer E depois a esclerose lateral. Neurodegenerativa é a terceira. Olha que, né? Porque a gente não tinha essa informação, né, Ana? Parece E o que, completamente aleatório. e o que né? vai ser feito com esse dinheiro da campanha? O que a associação pretende fazer? Os brasileiros estão ajudando ou entraram mais na onda do desafio mesmo, estão esquecendo de ajudar financeiramente? Não, eles estão ajudando financeiramente, sim. Tá? As associações, elas têm até colocado em Facebook e tudo Sim. mais o valor que está entrando. Agora, se você for para uma pesquisa, por incrível que pareça, o valor é pouco. Sim. Né? Porque eu quero uma pesquisa com célula-tronco, embora já tenha a entrada em ministério e tudo mais, mas as associações, elas vivem desses donativos. E elas que ajudam e proporcionam para aquele paciente SUS, ou para aquele paciente que não tem condições, a condição de ter a cadeira de rodas, de ter o BIPAP, de ter o fonoaudiólogo. A gente fala dos médicos, mas tem toda uma retaguarda. Então, Tem uma retaguarda. A própria estrutura de ter a da nutrição, casa, né, que muda. Então, de ter a nutrição. Sim. Né? Então, a nutrição é cara. Né? Se eu tenho uma nutrição parenteral e tudo mais, é um alimento caro. E tem uma série de outras pequenas coisas, como sonda, a parte de colchão. Então, toda essa aparelhagem que começa a fazer parte da rotina, como se você tivesse uma enfermagem dentro de casa, né? Um hospital dentro de casa. O custo disso é muito alto. Para quem não tem condição, ele precisa da associação. E justamente esse dinheiro que entra na associação é o dinheiro que vai encaminhar para esses pacientes. Então, é lógico que para a gente, pela primeira vez, a gente tem um fundo de caixa para proporcionar um melhor ganho para esses pacientes. A gente divulgou ao longo de todo o programa aí o site da associação, abrela.org.br, para que você entre e veja como pode ajudar, até com trabalho profissional, né? Voluntários, né? De repente, você conhece alguém que possa ter o problema e que precise desse tipo de assistência, também pode buscar a associação. Eu espero que nesse pouco tempo a gente tenha esclarecido algumas dúvidas. Infelizmente, chegamos ao fim do programa, mas eu vou dar um minutinho para cada um dos convidados para as considerações finais. Importante que qualquer sinal buscar um especialista, né? Não se automedique, não se autodiagnostique, não é isso? Então, vamos cuidar procurando um especialista correto. Tatiana, o seu recado final. Meu recado é com relação à fisioterapia motora, que é o que eu mais faço. O músculo a gente tem que usá-lo bem. Se a gente não usar, ele atrofia. Se usar muito, ele também. Então, para o paciente com esclerose lateral amiotrófica, equilíbrio. Você é quem conhece seu corpo e não deixe que ninguém faça nada que o machuque. Doeu demais, não está certo. Respeite seus limites. Respeite os limites, que a evolução vai ser bem melhor. Ana, também seu recado final. Da mesma maneira que serve para a parte motora, serve para a parte que nós chamamos bulbar, que são as funções de fonação, mastigação e deglutição. Então, eu preciso trabalhar essa musculatura, mas eu não posso sobrecarregar esta musculatura. Se eu trabalho bem essa musculatura e relaciono com a parte respiratória, para que eu tenha uma proteção dessas vias aéreas, eu consigo prolongar estas funções, manter ou minimizar a perda dessas funções. Quero agradecer também a Vânia, seu recado final. Não se isolar. O paciente não pode se isolar, a família não pode se isolar, precisa buscar onde tem recursos, onde tem gente que saiba um pouco a respeito de esclerose lateral amiotrófica, e isso são as associações, os profissionais, mas os próprios pacientes. Então, essa interligação é extremamente necessária, porque o isolamento ele é muito prejudicial.
E foi essa exposição que trouxe, né, essa realidade que a gente está tendo hoje. Exatamente. Então, isso é fundamental para o bem-estar mental. É fundamental. Essa relação com as outras pessoas ou famílias que vivenciam o mesmo problema. Quero agradecer principalmente ao Dr. Marco Antônio, que deu os esclarecimentos aí sobre o que é a esclerose lateral amiotrófica, também o seu recado final. Bom, a esclerose lateral amiotrófica, apesar dos sintomas aí de fraqueza, atrofia, perda de força nos braços, nas pernas, dificuldade de deglutir, as cãibras, a sensação da carne pulando, as fasciculações, é uma doença rara, né? É uma doença que acomete 1 a 2 para 100 mil habitantes. Se esses sintomas iniciarem, é muito importante a gente procurar o médico e fazer um diagnóstico de exclusão. Não necessariamente o diagnóstico é esclerose lateral amiotrófica. Esse é o maior recado. Muitas vezes, na maioria das vezes, o diagnóstico não é esclerose lateral amiotrófica quando esse é o primeiro sintoma. Esse é o maior recado. Eu quero agradecer mais uma vez, Tatiana, Vânia, Ana, Dr. Marco Antônio. Quero agradecer a Kyoko, que está ali, acompanha a gente até o final, que é um exemplo, né, exatamente disso, que é possível sim conviver com a doença, saber seus limites e principalmente ter vontade de viver. Eu acho que o principal segredo está nisso aí. O programa Saúde e Vida vai ficando por aqui, nós temos um encontro já e até mais.